presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, votou hoje contra o orçamento secreto. Ela é a relatora do julgamento que vai definir se as chamadas emendas de relator são constitucionais ou não. E ela foi dura. Para a ministra, essas emendas favoreceram o que ela chamou de grupo restrito e incógnito de parlamentares. Nossa repórter Carol Rosito acompanhou o julgamento lá no Supremo e tem as informações para a gente ao vivo, direto de Brasília. Carol, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, depois de 3 horas lendo o parecer, a ministra Rosa Weber, que é a relatora dessas ações, então considerou inconstitucional o pagamento do orçamento secreto. Em seguida, o julgamento foi suspenso, foi interrompido por hoje e vai ser retomado nesta quinta-feira. A partir de agora, então, os ministros, os outros 10 ministros da Suprema Corte vão poder se posicionar sobre esse caso, ou seja, dizer se vão seguir ou não o voto da relatora. No voto, a ministra Rosa Weber ressaltou, então, mais uma vez, que, de fato, o orçamento, na avaliação dela, é secreto e que passou a servir os interesses eleitorais. Isso porque, vamos tentar trazer aqui um resumo desse longo e extenso parecer, Não é possível saber quais parlamentares, na avaliação dela, integram o chamado grupo privilegiado. Também os valores não são conhecidos, não são transparentes e não há critérios claros e objetivos para o pagamento dessas despesas. Rosa Weber também determinou a publicação de informações ali sobre obras, serviços, também compras que foram realizadas com essas verbas do orçamento secreto e ordenou que fossem divulgados ali os nomes de quem solicitou e também de quem foi beneficiado, tudo isso em até 90 dias. Vamos lembrar rapidamente, Márcio, o Supremo Tribunal Federal está julgando, então, 4 ações que foram apresentadas ainda no ano passado em relação à transparência do chamado orçamento secreto, que tecnicamente é conhecido como emendas de relator. Os partidos questionam ali a transparência da aplicação desses recursos e, por isso, o STF, então, pode definir um novo destino para essas emendas de relator, o RP9. Eu volto com você. É bom que a Carol está com a gente, porque é importante destacar que houve até um esforço do Senado para tentar contornar a situação no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou sobre uma medida para tentar dar transparência ao orçamento secreto. Mas pela resposta da ministra Rosa Weber, Carol, não adiantou muita coisa. A ministra deu andamento ao julgamento, apesar da apresentação desse projeto, Hoje o Congresso, então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou ao STF que vai analisar uma proposta ali com a intenção de aprimorar a transparência da emenda de relator. A ideia, a intenção é prever ali a distribuição proporcional desses recursos para partidos políticos. A ministra Rosa Weber respondeu a essa informação enviada ao STF, disse que mostra ali uma intenção de diálogo do Congresso Nacional, mas que atesta também, de uma certa maneira, que até o momento, de alguma forma, essa medida estava sendo aplicada de maneira inapropriada. Portanto, o Congresso Nacional, a expectativa é de que analise esse projeto na quinta-feira também. A gente segue aguardando para ver se, de fato, vai ser marcada uma sessão do Congresso para amanhã para analisar esse projeto. Em paralelo a isso, o STF vai retomar a sessão de julgamento em relação à constitucionalidade do orçamento secreto amanhã também, lá no plenário do STF. Márcio. Muito obrigado, Carol Rosito, que falou com a gente ao vivo de Brasília, dando um belíssimo panorama do que foi essa retomada do julgamento na questão do orçamento secreto. E foi muito interessante o que disse a ministra Rosa Weber nessa tentativa do Senado de dizer, não, agora está tudo certo. A ministra falou basicamente o seguinte, se tem alguma coisa para ficar tudo certo, é porque estava muito errado. A gente joga agora essa conversa para os nossos analistas. Eu começo com você, Yuri Pita. Temos também Caio Junqueira na tela. Boa noite aos dois. Começo com você, então, Yuri. Só de ouvir por 10 minutos a ministra Rosa Weber, a gente confirma a opinião duríssima que ela tem sobre as emendas de relator. Resumidamente, o que ela falou, só servem para ocultar congressistas que excedem o limite de gastos num desrespeito à transparência. Na verdade, ela deve estar votando relembrando que, apesar de alertas feitos, inclusive por ela própria, nada foi feito para dar transparência
para onde vai o dinheiro, quem apresentou a emenda, né, Yuri? Em especial quem apresentou a emenda. Márcio, boa noite para você, para o Caio, para quem está com a gente aqui no Prime Time. Fica muito nítido nesse voto da ministra Rosa Weber, voto bastante duro, além de extenso. Você falou dos primeiros 10 minutos, mas, como disse Carol Rosito, mais de 3 horas de voto. De todos os problemas e de todas as consequências que esse dispositivo acarretou na execução orçamentária, no uso do dinheiro que nós, como contribuintes, pagamos ao Estado brasileiro. Por isso, ela fez menção a outros escândalos notórios do passado, como o esquema de PC Farias, falou dos sanguessugas, naquele esquema também que envolvia orçamento público, ou seja, vale lembrar, o orçamento brasileiro da União, em diversos momentos da história, foi objeto de suspeitas e de ilícitos cometidos em nome de construção de maiorias ou de beneficiar os parlamentares mais próximos do governo. Dessa vez, o que ainda se torna outra questão problemática do ponto de vista constitucional é que esse poder ficou concentrado na cúpula do Congresso Nacional de deputados e senadores. E aí também ferindo um princípio constitucional de que é o executivo o responsável pela execução do orçamento, não pela definição da aprovação do orçamento. Isso é uma atribuição, sim, do Congresso Nacional, mas fazer com que todo esse poder discricionário fique apenas na mão do Legislativo e não do Executivo também se torna uma questão que foi apontada aí pela ministra Rosa Weber. Agora, Caio, muito já se falou de como esse julgamento no Supremo Tribunal Federal afeta diretamente os trabalhos no Congresso. Daí eu te pergunto quais os impactos se o Supremo realmente derrubar o orçamento secreto. Por exemplo, afeta a tramitação da PEC da transição. Márcio, boa noite a todos. Márcio, já foi maior esse impacto, não que hoje ele não exista, ele existe. Mas havia uma previsão, se fosse uma semana atrás, por exemplo, que aí sim uma eventual inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao orçamento secreto poderia inviabilizar o avanço da PEC lá no Congresso. Hoje não. E aí, 2 motivos em razão disso. Primeiro, há uma possibilidade real de que algum ministro do Supremo Tribunal Federal peça vista desse processo ali que começou a semana passada. Hoje teve o voto da ministra Rosa Weber, tem mais 10 ministros para votarem e há uma expectativa, sim, muito grande de que um desses 10 peça vista e jogue esse julgamento para a semana que vem, aí mantém-se tudo como está. E o segundo motivo, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco bastante disso, mas é a própria entrada da lei das estatais no jogo, ou melhor, da flexibilização da lei das estatais nesse jogo. Porque o acordo que havia entre Lula e Arthur Lira e também Rodrigo Pacheco, o acordo Lula-Congresso para a aprovação dessa PEC, tinha como um dos pontos a manutenção do orçamento secreto. Só que agora entrou um novo fator, que é a flexibilização da lei das estatais, que permite que partidos do Congresso Nacional possam fazer indicações políticas, né? Claro que se o Senado aprovar, e tudo indica que fará isso, possa fazer indicações políticas para o novo governo. Então, tem mais uma moeda de troca aí para o avanço da PEC, Márcio, além dessa questão do orçamento secreto.